Gênesis capítulo 37. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo, eu vou ler a partir do 1, que é para nós entendermos, amém? Mas eu não vou ler o capítulo inteiro, viu? Mas se você puder ficar sobre os seus pés, amém? Eu creio que esse é o costume da madureira em todos os lugares, amém? Em honra à palavra, nós ficamos de pé, né? E Jacó, só vamos ler a partir do versículo 3, viu? Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiram falar pacificamente com ele. Não conseguiram. E José sonhou um sonho e o contou aos seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. E ele lhes disse: ouvi, rogo-vos, este sonho que eu sonhei. E eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. E os seus irmãos lhe disseram: tu realmente reinarás sobre nós, ou terás de fato domínio sobre nós? E eles o odiaram ainda mais por esses sonhos e por suas palavras. E ele sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Só até aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo, porque essa história é muito conhecida, acredito que os irmãos conhecem. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos em uma festividade, se é que assim eu posso falar, é aquele encontrão de jovens, né? Encontrão de jovens. E hoje eu quero falar de alguns jovens que fizeram a diferença no seu tempo. Alguns personagens bíblicos, jovens que fizeram a diferença no seu tempo, tá bem? E o texto base que eu li, que eu usei aqui, foi Gênesis capítulo 37, que fala sobre a vida de José. José era um jovem, como nós sabemos, filho da velhice. E José teve esses dois sonhos, ou três sonhos. E ele conta a seus irmãos já odiavam ele porque Jacó amava mais a ele do que aos outros. E Jacó não tem o que inventar, vai e compra uma túnica colorida para José. Aí os irmãos já odiavam, passam a odiar mais ainda. E José vai e sonha o primeiro sonho e conta seus irmãos. Aí agora triplica aí a raiva que eles tiveram, que eles tomaram dele. E depois José sonha de novo e conta a seus irmãos novamente. E mais ainda eles odiavam a José, né? E para resumo, o pai de José manda ele olhar os seus irmãos que estavam pastoreando as ovelhas. E José sai, quando chega lá no campo, ele fica sem direção. E ali aparece um homem e ele pergunta: para onde foram
Você viu alguns pastores pastoreando ovelhas por aqui, e esse homem dá uma direção, eles foram para lá, e José vai. E quando ele chega, de longe ele vê seus irmãos, não, porque José era assim, José ele dava notícia dos seus irmãos ao seu pai, porque os irmãos de José eram muito perversos, e José contava tudo. E quando ele chega, eles fazem o quê? Eles tentam matar José, eles combinam ali para matar José. E um dos irmãos chega e diz: nós não vamos ganhar nada com isso. Se nós matarmos ele, nós não vamos ganhar nada. Vamos jogar ele naquele poço ali. Jogaram lá no poço, e ali ia passando uma caravana de ismaelitas, e eles venderam José para esses ismaelitas, e daí José foi vendido e foi parar no Egito. Amém? Esse é apenas o processo, irmãos, na vida de José, o que José passou para chegar até onde ele chegou, que é o que nós vamos ver mais para frente. Enfim, lá José começa a trabalhar na casa de Potifar. Potifar tinha dado tudo sob o domínio de José. José, tu vai, aqui tudo está sob o teu domínio, tudo, menos a mulher. E ali José começa a trabalhar e faz um bom serviço. Sabe por que José fazia um bom serviço, mesmo sendo jovem? Porque Deus era com ele. Amém? Louvado seja Deus. E José, queridos, ele começa a trabalhar sem falar. Olha, José era um jovem bonito, 17 anos, aquele jovem robusto. E a mulher de Potifar começa a pôr os olhos em José. E dali começa aquele desejo de ter. E certo dia, ela espera todo mundo sair, e ela chama José para os seus aposentos, para fazer alguma coisa ali para ela. E lá, ela já estava maquinando tudo. E ali ela pega, tenta agarrar José, e José vai e escapa. E as roupas de José ficam ali nas suas mãos. E ela, desesperada, acusa José injustamente de ter atacado ela ali, ou assediado. Daí, queridos, começou o quê? Outro processo na vida de José ali no Egito. E quando Potifar chega, ela conta toda a história, e José é preso injustamente. Amém? Querido, José é preso injustamente, é julgado injustamente, mas mesmo assim José não abandonou o quê? O propósito. Ele estava confiante em Deus. Então, tal que quando nós lemos a história, José ele diz o que? Ele sempre diz que Deus era com ele. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ali ele é preso e faz um bom serviço na cadeia. E o chefe se agrada e bota ele ali como chefe dos carcereiros para cuidar do povo. Amém? E ali, queridos, Deus sempre vai dando graça para José. Sabe por quê? O adversário ele sempre tenta nos envergonhar, mas o Senhor, quando está do nosso lado, Ele vai sempre nos abençoando, e aquilo que nós pensamos que é para nos destruir, Deus transforma em bênção. Amém? Louvado seja Deus. Querido, José, ele foi humilhado, ele foi julgado injustamente, mas ele não desistiu, ele não abandonou a sua fé em Deus. Em meio a todos esses desafios, José continuou firme e fiel com a sua fé e a sua fidelidade em Deus. Aleluia! Glória a Deus, trazendo para os nossos dias. Aleluia! Nós passamos aí por 5 dias de loucura e fora. Oh glória! Mas você vendo tudo aquilo, sendo tentado, convidado por amigos, para participar, para fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, mas você preferiu o quê? Guardar a sua fidelidade em Deus. Aleluia! Porque assim, queridos, quando eu sei em quem eu estou crendo, eu permaneço fiel em nome de Jesus,
José, ele permaneceu fiel a Deus. Ele disse para a mulher: olha, mulher, minha senhora, o meu mestre me botou sobre tudo aqui para tomar conta, menos sobre a senhora. Jamais eu irei pecar contra o meu Deus. José preferiu honrar a Deus, ser fiel, do que pecar e desobedecer as leis e os princípios morais que Deus estabeleceu sobre o seu povo e sobre a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. José manteve a sua fé, a sua integridade no Egito. E Deus, como Ele não deixa, ou Ele não fica, não deixa ninguém ser envergonhado, o que Deus faz? Ele cria uma situação, ali onde os dois copeiros, eles têm, cada um tem um sonho. Aí eles vão lá conversando e José ouve aquilo. Aí José, para resumir, José vai lá, revela o sonho de cada um. Um voltou para dar o copo a Faraó, que era o copeiro, e o outro foi decapitado. E um certo dia, aí José diz: olha, quando chegar diante de Faraó, não esquece de mim. José queria uma mãozinha, mas Deus estava com ele. Aleluia. E o Faraó tem dois sonhos. Ele sonha com vacas magras, com vacas gordas. As vacas magras comiam as vacas gordas. Depois ele sonha novamente com as espigas cheias e as espigas secas. Para resumir, e as espigas secas comem as cheias, e Faraó fica apavorado, chama todos os seus amiguinhos, e nenhum deles souberam decifrar o sonho, revelar o sonho a Faraó. Mas aí alguém lá diz assim: ah, tem um hebreu, que é o copeiro, tem um hebreu lá no cárcere, que quando eu tive aquele sonho, ele, o padeiro, ele revelou, ele disse que o padeiro ia morrer, e eu ia lhe entregar a taça com vinho em suas mãos. E Faraó imediatamente manda chamar ele corta o cabelo, tira a barba e se apresenta, queridos. E Faraó pergunta para ele se ele sabe revelar sonho. E aqui está o ponto principal de José. A resposta de José: eu não sei, mas o Deus que eu sirvo, Ele sabe.